Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite para quem está ao vivo aqui comigo, 18 horas. Segunda-feira, essa é a nossa segunda live de aquecimento. A gente fez uma primeira hoje de manhã, às 9h30 da manhã. E agora a gente vai para a segunda live de aquecimento. O que são essas lives de aquecimento? São aulas no formato de live, porque fica mais fácil para você assistir. Onde o objetivo é te preparar para o desafio da abertura zerada. De 6 a 12 de junho, a gente vai ter o desafio da abertura zerada, um evento 100% online gratuito, onde eu vou te mostrar como é possível chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia e, quiçá, em 8 semanas. Sim, eu vou mostrar para você como é possível lá no nosso desafio da abertura zerada. E lá você vai ter alguns desafio, né? Se é desafio, né, Tia João? É isso aí. Se é desafio, vai ter alguns desafios para você cumprir no evento, tá bom? Para que a gente torne o evento realmente prático, né? Para que você faça coisas ali para perceber a sua evolução. E aí, para que você chegue no evento preparado para tudo que eu vou te ensinar ali, a gente está fazendo essas aulas em formato de live, que é o nosso aquecimento. É como se fosse um esquenta para o evento principal. Quando eu falo isso, surgem algumas dúvidas, do tipo, Mari, mas eu tenho que assistir todas as lives para poder participar do evento? Não, quanto mais aulas, né, quanto mais lives você assistir, melhor, mas você não precisa assistir todas, ok? Lá no evento, o evento ele tem um conteúdo separado só para o evento, então você consegue acompanhar todo o evento, todo o desafio da abertura zerada, todas as lives. Show? Mas estamos aqui e vamos lá para mais uma aula. Bora lá, bora lá? Então vamos lá, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios, né? Quais são os melhores exercícios para eu zerar a abertura? Eu sempre recebo essa pergunta. E aqui hoje eu vou escolher, vou ensinar você a escolher os exercícios, sim? Como é que eu faço para escolher os exercícios? Então, eu vou tentar te passar o máximo que eu posso aqui nesse tempo que a gente tem. Vou olhar para baixo algumas vezes, porque tem algumas anotações aqui para não deixar de falar para você, mas vamos lá. O que eu quero dizer com escolher os exercícios? Primeira coisa, para a gente zerar uma abertura, eu preciso fazer uma seleção de alguns exercícios. Alguns, não são muitos. Pelo contrário, quanto menos, melhor. Mas isso a gente conversa lá no desafio. Mas eu preciso fazer uma seleção. Por quê? Existem vários exercícios de alongamento. E existem vários tipos de exercício. Eu tenho exercício em que eu fico parada numa posição, tem exercício em que eu fico me movimentando, tem vários tipos de exercício. O ponto aqui é que para você chegar a zerar a sua abertura, a ganhar flexibilidade ao ponto de zerar uma abertura, você precisa escolher exercícios que façam a musculatura certa ganhar flexibilidade. O que eu vejo muitas pessoas errando? Muitas vezes a gente quer zerar a abertura e a gente pensa, nossa, não, para zerar a abertura eu vou ter que virar de ponta cabeça, né? Vou ter que fazer um monte de coisa, um monte de exercício para eu conseguir zerar. E aí acaba escolhendo exercícios muitas vezes que são complexos para você naquele momento. O que seria um exercício complexo, por exemplo? Tem um exercício que é muito comum, né? Que as pessoas fazem bastante. Não sei se você já fez, coloca aí para mim nos comentários se você já fez. Que é aquele um que a gente deita no chão, encosta o bumbum na parede e abre as duas pernas. Aquilo ali é um exercício complexo. Ele parece muito simples para a gente fazer, né? Só que ele tem várias regrinhas que, se você não obedecer, ele não vai ter efeito. E muitas vezes a gente fica horas parada lá naquele exercício, com as pernas abertas na parede, e não vê melhora na nossa flexibilidade. Por quê? Porque você não está obedecendo as regras daquele exercício, porque talvez o seu corpo ainda não esteja pronto para ele. Então, primeira coisa que a gente deve fugir é fugir dos exercícios complexos. Às vezes tem exercícios que a gente põe uma perna para cá, outra para lá, um exercício super complexo, a própria abertura, né? Então, tem pessoas que vai lá e faz um espacate, né? Faz assim e fica aqui para usar o espacate como uma forma de alongamento.
Sim, só que isso aqui não é um alongamento tranquilo para a gente fazer, né? Principalmente para quem está começando, é um exercício mais complexo, mais delicado, eu posso escorregar, eu posso não conseguir posicionar o meu corpo de maneira que eu realmente alongue a musculatura que eu estou querendo. Segundo erro que eu vejo as pessoas fazendo muito, focar no desenho do exercício. Então, por exemplo, falo para você, vamos alongar a posterior de perna, que é uma das musculaturas que a gente precisa para zerar uma abertura. Então, vamos lá, coloca lá, vai lá e tenta alcançar o pé. E aí você faz isso tentando realmente pôr a mão no seu pé. Às vezes dá aquela dobradinha no joelho, às vezes dá uma soltadinha nas costas. E essas compensações para conseguir fazer o desenho, o mesmo desenho que eu estou te mostrando, acaba não alongando o músculo que a gente precisa alongar. Então, esse é um segundo erro, que na hora que a gente vai escolher exercício, a gente se engana. Não, eu tenho que fazer exatamente como ela está fazendo. Não, você tem que sentir o que eu estou sentindo. Não fazer exatamente o que eu estou fazendo. Para você conseguir sentir o que eu estou sentindo, você precisa ativar o seu corpo de uma maneira, tá? E eu vou te explicar aqui hoje. E o terceiro erro, que é muito comum também, é as pessoas ficarem naquela busca incansável por uma série de exercícios perfeitas que vão fazer milagre. Gente, o exercício em si, ele não faz milagre. De tudo que você precisa para zerar a abertura, o exercício é o menos importante. É mais importante você aprender sobre quanto tempo eu permaneço num determinado exercício. É mais importante você aprender quantas vezes na semana eu devo fazer aquele tipo de exercício. É mais importante você aprender quanto de intensidade, de dor, de desconforto eu devo sentir durante um exercício, do que eu ter uma lista de 100.000 exercícios. Percebe? Existem um monte de variáveis no nosso treino, quando esse treino é focado em zerar a abertura. E essas variáveis, elas são muito mais importantes do que qualquer exercício que você possa achar milagroso. Sabe como eu sei disso? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, ajudando as pessoas a chegarem na abertura zerada. Eu tenho um treinamento só para ensinar as pessoas a zerarem a abertura. E nesse meu treinamento tem 72 exercícios. Desses 72 exercícios, eu tenho certeza absoluta que não deve ter, 1, 2, no máximo 3 que você nunca viu na vida. O resto é tudo exercício simples que você já viu, que você já fez, mas que provavelmente você fez não controlando as outras variáveis. Então, o que faz eu zerar a abertura é importante a escolha do exercício para que ele trabalhe o grupo muscular que eu preciso para zerar. Mas só o exercício não faz milagre. O que faz milagre é a intensidade, é o tempo, é as vezes que você vai fazer. É como se fosse uma receita. Quando a gente vai fazer um bolo, todo mundo sabe que precisa de farinha, né? Tem bolo que não precisa, né, Tia Ju? Tem bolo que não precisa. Mas vamos pensar no bolo comum. Não, vai farinha, vai farinha. A farinha é o exercício. Mas tem tantos outros ingredientes para o bolo acontecer e é assim a nossa abertura, tá? Então, eu vou ensinar você aqui hoje a escolher esses exercícios. Mas eu não quero que você se iluda achando que o exercício vai fazer milagre, porque não vai, ok? Beleza. Dito tudo isso, o que seria, de fato, um bom exercício de alongamento? Primeiro a gente vai entender isso. O que, de fato, seria um bom exercício de alongamento? Um exercício de alongamento que seja bom é um exercício em que a gente se coloca numa determinada posição, não importa qual seja. Eu me coloco numa posição e nessa posição eu consigo promover uma tração na musculatura que eu desejo alongar. Por exemplo, para eu zerar uma abertura frontal ou um espacate, que é quando eu coloco uma perna para frente e uma perna para trás, para eu zerar esse espacate aqui, eu preciso ganhar flexibilidade dessa musculatura posterior para que essa perna chegue onde ela está. Além disso, eu preciso ganhar flexibilidade dos músculos que estão aqui na frente do meu quadril, que são os anteriores. Preciso ganhar flexibilidade nos rotadores do meu quadril também. Preciso ganhar flexibilidade no glúteo, no bumbum. Se eu quero fazer uma abertura lateral, que é aquela que a gente coloca as pernas para a lateral do nosso corpo, assim,
Para eu zerar essa abertura aqui, além de todos esses músculos que eu falei para você, todos esses grupos musculares, a gente também precisa dos adutores, para que eu consiga abrir a perna. Então, mais do que o exercício que funcionou para minha colega ou para o meu colega, que eu vejo aquela pessoa que é super zerada fazendo, eu preciso saber se aquele exercício no meu corpo vai promover a tração que eu preciso no grupo muscular que eu preciso. Esse é o fundamento para você escolher bem um exercício. Vamos entender melhor isso na prática? Se você puder testar comigo algumas coisas, vai ser interessante. Vamos lá. Pontos de atenção na nossa escolha do exercício. Primeiro ponto. Não foque no exercício. Foque no local indicado. O que é isso? Toda vez que eu te passar um exercício de alongamento, eu sempre vou falar assim. Você precisa sentir um desconforto, você sentir a sua musculatura sendo tracionada em um local X. Vamos lá. Vou pegar um banquinho aqui, você pode apoiar o pé numa cadeira, qualquer coisa que você tiver aí perto de você. O que a gente vai fazer? Eu preciso ganhar alongamento do posterior da perna. Sim, a parte de trás aqui da minha perna. Ok. Primeiro ponto nesse exercício, né? Eu, Mari, tenho uma determinada flexibilidade que provavelmente eu imagino que seja maior que a sua, ok? Senão você não estaria aqui, né, Tia Ju? Mas vamos lá. Então, provavelmente eu tenho mais flexibilidade que você. Eu quero alongar essa parte de trás da minha perna. Para eu, Mari, alongar essa parte de trás da minha perna, eu preciso fazer isso aqui. Aqui eu estou sentindo o local indicado sendo tracionado. Sim? Você aí, teste aí, vê se você consegue fazer isso. Pode ser que para você fazer isso, você faça isso. Percebe minhas costas? Faça com as costas corcundinha, pegando o pé, porque aqui você está copiando meu desenho. E depois tenta arrebitar o bumbum. Só de tentar arrebitar o bumbum, pode ser que você já volte para trás, não alcance mais o pé, mas você sinta o local indicado. Esse é o segredo de qualquer exercício. Qual é o local indicado que eu tenho que sentir? Então, um ótimo exercício para a gente zerar a abertura. Esse aqui é um ótimo exercício para zerar a abertura. É eu alongar a posterior de perna. Eu tenho que sentir essa região aqui. Tá, aqui eu tô sentindo, nossa, Mari, já tá rasgando aqui. Show de bola. Não tô sentindo nada. Aí eu vou começar a fechar essa angulação, vou começar a aumentar a intensidade da tração para tentar sentir o local indicado. Mas eu não tô preocupada se a minha mão vai pro pé ou se ela não vai pro pé. Eu tô preocupada em sentir a região que eu preciso alongar. E muitas vezes, a gente vai lá e faz um exercício para posterior também, que é assim, né? Os pezinhos abertos, sim. Aí a gente faz isso aqui. Desce lá, né? E aí dá até umas balançadinhas. Ou vai numa perna só, ou vai na outra perna. Legal. Olhando, né? Pode ser que você esteja fazendo o exercício certo. Mas só quem sabe se o exercício está certo é você. Quando você faz isso, faça lá comigo isso. Põe a mão no chão, tenta alcançar a mão no chão, vai para uma perna, vai para outra. Você sente realmente essa região aqui, ó? Porque esse alongamento é para isso. Ou você sente toda essa região aqui? Porque se eu estou trabalhando essa região aqui, eu não vou zerar a abertura. Percebe? O que eu precisaria fazer para sentir essa região? Eu preciso esquecer o desenho. Eu preciso fazer o quê? Me posicionar de forma que eu tracione esse músculo. Como é que eu faço isso nesse exercício? Eu empino o bumbum. Só de fazer esse movimento aqui, ó, eu já traciono a musculatura. A tensão que eu sinto é diferente. Só de jogar o bumbum para trás, alivia. Se eu trago ele para frente, aumenta a tração. Então, são detalhes na execução do exercício que faz esse exercício ter um efeito X ou um efeito Z. E esse tem que ser seu foco. Qual é o grupo muscular que eu quero alongar com esse exercício? Eu estou sentindo na região certa? Porque se eu não estiver sentindo, aquele exercício vai ser um atraso, vai ser perda de tempo para a minha vida. Pode ser que o meu corpo ainda não esteja preparado, pode ser que você não consiga ainda empinar o bumbum ao ponto de sentir essa região. E aí, o que eu tenho que fazer? Não é esse exercício. Eu preciso procurar um outro exercício que trabalhe o posterior da minha perna do jeito que eu preciso trabalhar. Ficou claro essa parte? Coloquem para mim se tá ok. Coloca ok se tiver ok. E aí,
a gente vai para um segundo ponto de atenção. Então, o primeiro ponto é eu não focar no exercício, mas focar em sentir a região que eu preciso sentir. Esse é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto, a gente precisa aprender a escalar os exercícios. Como assim, Mari? Ok. Show, Jojo, obrigada. Show de bola. Galera, é importante essa interação para mim, só para eu saber se a gente está em sintonia, porque às vezes eu fico aqui explicando coisas e não sei se a gente está em sintonia. Vinícius, a gente deve ser parente, eu também sou arruda. Primeira vez que eu vejo uma arruda na minha live. Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, então, não vou focar no desenho, mas vou focar na região que eu estou sentindo tracionar. Segundo ponto, eu preciso aprender a escalar os meus exercícios. O que isso significa? Significa que existe uma variedade muito grande de exercícios. Imagina um leque, sabe aqueles leques chineses gigantes assim, ó? Cada abinha desse leque é um tipo de exercício. Existem exercícios que são de menor complexidade e existem exercícios que são de maiores complexidades. Se eu pego esses exercícios e junto numa sequência aleatoriamente, eu não ajudo o meu corpo. Por exemplo, o exercício que eu falei agora há pouco de colocar o bumbum na parede. Seria mais ou menos isso aqui, né? Eu venho aqui, coloco meu bumbum na parede e abro lá minhas pernocas. Sim? Esse exercício aqui é um exercício de alta complexidade. Se eu não fizer ele da maneira certinha, eu não vou sentir alongar. Por exemplo, eu aqui não estou sentindo absolutamente nada. Eu precisaria fazer outras coisas para poder sentir. Pode ser que você fazendo ele aqui, só de chegar aqui nessa altura, você já sinta toda essa região. Mas qual é o local indicado para eu sentir nesse exercício? É aqui? Não, é aqui. Para isso, talvez eu precise abrir um pouco mais. Só que essa posição não é uma posição que me ajuda se eu não tenho um pouco de flexibilidade dos músculos que estão lá dentro do meu quadril. Então, ao invés de eu começar com esse exercício, o ideal seria eu começar com um exercício mais simples, como um sapinho, por exemplo. Por quê? Nesse exercício aqui, ó, eu estou trabalhando com as pernas esticadas, concorda? O ideal seria eu trabalhar com elas dobradas. Essa posição não me ajuda a alongar, ok? Mas se eu virar de barriga para baixo, vai me ajudar. Tipo, o nosso sapinho, que é um exercício que eu uso muito, onde a gente faz isso aqui, ó. Sim, esse daqui, ele seria um exercício bem antes daquele na parede. Com certeza, você que está começando, você vai ter muito mais benefício, você vai conseguir ganhar muito mais flexibilidade se você trabalhar assim com as pernas dobradas, exigindo só dessa região aqui, que são os nossos adutores, os nossos internos, do que exigindo da perna como um todo. Pensa só que um músculo, ele não começa aqui e termina aqui. Um músculo começa aqui e termina aqui. O outro começa aqui e termina lá. Ele se sobrepõe. Quando eu estico as pernas, por exemplo, eu acabo usando mais músculos, eu preciso alongar mais músculos do que se eu estivesse com ela dobrada, nessa posição. Ok? Então, é importante a gente sempre tentar pegar os exercícios mais simples. Por exemplo, nesse caso dos adutores, se eu dobrar as pernas, eu isolo essa região aqui da minha perna, essa musculatura que tem aqui na minha perna, eu isolo ela. E aí eu consigo focar só nos adutores. Se eu vou fazer um alongamento para posterior, se eu trabalho com as duas pernas esticadas ao mesmo tempo, eu aumento demais a minha percepção de dor, de desconforto ao exercício de alongamento. Por quê? São dois grupos musculares, são duas pernas. O que seria o ideal fazer? Isolar uma das pernas. Então, sempre que você for escolher seus exercícios, pense em começar com os mais simples. Como é que eu sei se aquele exercício é simples? Se tiver difícil para você fazer, é porque aquele exercício ainda é muito complexo para você. Com certeza existe um outro mais simples para você começar. Aí eu começo por esse mais simples. Conforme eu percebo que esse mais simples está ficando tão fácil que eu não sinto mais a região indicada, aí eu passo para um exercício mais avançado.
Isso é escalar os exercícios, sim? Os meus alunos, eles conseguem chegar ali na abertura zerada fazendo 5 minutos de alongamento por dia. Por quê? Porque a gente faz essa escala com eles, né? Cada semana eu vou trocando a complexidade do exercício. E isso faz com que um exercício prepare o corpo para o outro. Eu não chego para o meu aluno que está começando a zerar uma abertura e falo para ele, ó, faz esse exercício aqui que ele é Blaster Master Plus e tá lá um exercício mega complexo. Não! Eu começo trabalhando um grupo muscular isolado, depois eu associo com outro grupo, depois eu vou mudando a complexidade de tudo isso. Show de bola? E aí, quais os melhores exercícios que a gente pode... Como que eu posso escolher os melhores exercícios? Primeiro ponto, lembrar que tem que ser exercício simples, né? Então, quanto menos grupos musculares tiver associado, melhor para você começar, porque aí você vai conseguir ganhar o máximo de flexibilidade naquela região. Depois eu vou avançando e somando outras regiões no meu corpo. Outra questão do exercício simples. Normalmente, os exercícios simples, eles são os menos perigosos. Lembra que eu falei do espacate? Ah, isso aqui, Mari, é um exercício simples, eu consigo fazer. Uma escorregadinha que você dá, você pode ter uma distensão, um estiramento. Então, o espacate em si, ele não é uma posição ideal para a gente começar a alongar uma abertura. Eu posso usar o espacate como forma de exercício? Posso, mas no nível que eu já tenho mais flexibilidade, né? Um nível ali que eu estou a alguns dedos do chão. Sim, e olhe lá. Ok? Além disso, a gente precisa alongar o grupo muscular que você precisa. Eu disse que para a gente zerar uma abertura, a gente precisa alongar atrás da perna, na frente, interno, né? Os adutores e os rotadores, além do bumbum. Mas pode ser que você tenha super flexibilidade de bumbum. Pode ser que você consiga super fazer os exercícios de alongamento de bumbum. E aí é onde eu preciso começar a observar. Esse exercício para bumbum tá fácil para eu fazer. Talvez eu deva focar mais naquele outro exercício que está um pouco mais difícil pela questão de sentir o local indicado. Eu sinto tracionar demais. Quando você sente tracionar demais aquele lugar, significa que aquele músculo está encurtado. E aí eu preciso alongar mais ele para a gente ir equilibrando esses músculos para eu ir conseguindo descer minha abertura. Então, não se trata só em olhar alguns exercícios e sair escolhendo. A gente precisa ir trabalhando um pouquinho cada grupo, mas o seu foco maior tem que ser sempre naquele grupo muscular que você percebe que ele é mais rígido, ele cede menos, você tem mais dificuldade, ok? Normalmente, a gente começa sempre dando foco para posterior de perna, que é a musculatura que está atrás da nossa perna. Por quê? Porque normalmente essa é o primeiro grupo muscular que a gente começa a ver resultado e aí fica mais fácil encaixar as posições para você fazer outros exercícios. Lembra que eu falei que a gente vai escalando? Então, eu trabalho aqui posterior de perna para ter condições para começar a trabalhar adutores. Eu trabalho os adutores para ter condições para começar a trabalhar rotadores, por exemplo, ok? E aí, um terceiro ponto. É importante, muito importante, a gente dar condições de evoluir a nossa tração. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o exercício de alongamento perfeito é aquele exercício que promove uma tração na região que eu quero. E aí, eu vou estar aqui fazendo o meu exercício de alongamento, vai chegar um momento que eu não vou mais sentir tracionar tanto. E aí é a hora de eu evoluir esse exercício, ou seja, dificultar mais ele. Então, sempre observe, antes de trocar de exercício, se dá para dificultar esse mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha um exercício, você já entende como se colocar naquela posição sem criar compensações. A gente vai falar bastante disso no desafio da abertura zerada. Se eu tô craque nesse tipo de exercício aqui, e eu coloco um fator que acentue essa tração, por exemplo, eu estou fazendo lá um exercício de posterior, tal, estou sentindo alongar, já estou aqui, não estou mais sentindo grande coisa. Sim,
Ah, então eu vou pegar outro exercício de posterior. Não, eu já dominei todo o alinhamento do meu corpo para esse exercício. O melhor seria eu dificultá-lo. Como? Uma maneira de dificultar esse exercício é colocando um bloquinho aqui embaixo. Coloquei um bloquinho, ó, eu, Mari, já tô aqui. Já não consigo mais ir tanto, já tô sentindo tracionar demais a região. Ok? Então, primeira coisa, escolha exercícios simples, que isole os grupos musculares e que faça com que você não tenha risco, não corra o risco de escorregar, de desequilibrar e cair, porque isso pode gerar uma lesão em você. A maior parte das pessoas, elas não se machucam enquanto elas estão tracionando o músculo. É muito raro quem tem uma distensão e estiramento enquanto ela está fazendo um exercício de alongamento. É muito mais comum ela dar uma escorregadinha. E aí o que eu estava tracionando, na hora que eu escorrego, puxa de vez. E aí eu rasgo o músculo. Ok? Então, cuidado, escolha sempre exercícios que não te ofereçam risco. Segundo ponto, cara, se eu puder focar realmente no grupo muscular que eu sei que eu preciso mais, o meu ganho vai ser maior. Quando o assunto é zerar a abertura, comece por posterior de perna. É a grande dificuldade da maior parte das pessoas. Posterior de perna é o calo da maior parte das pessoas. Depois vem adutores, depois vem a parte interna da perna para abrir as pernas na lateral. Uma outra coisa, eu vejo muitas pessoas querendo zerar primeiro a abertura lateral. E assim, na minha experiência, é muito mais comum as pessoas zerarem primeiro o espacate da perna dominante. O que eu quero dizer? A minha perna mais flexível é o lado direito. Qual é a sua? Todo mundo tem uma mais flexível. Quando você iniciar o seu treinamento de zerar uma abertura, é muito comum você zerar primeiro o espacate, a abertura lá frontal aqui, com a perna dominante na frente. Depois você vai zerar com a outra perna, esquerda na frente. Aí eu zero aqui. Para depois eu zerar uma abertura lateral, uma abertura de segunda. Sim? Então, os adutores, ele vai estar num outro nível de prioridade para a gente. Porque, primeiro, eu estou buscando os espacates, porque quando eu zero espacate, fica mais fácil zerar a abertura de segunda. Sim? Tá vendo como tudo a gente escala? Ok? E aí, pensar nessa questão de como eu posso dificultar o exercício se eu não estou mais sentindo o local indicado sendo tracionado. Como é que eu posso dificultar esse mesmo exercício? Porque aí eu não preciso aprender 50 mil exercícios para zerar uma abertura. Não, eu tenho lá uma cota ali e eu trabalho com essa cota e vou dificultando o nível dessa cota. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que a gente faz a nossa escolha? Cuidado, tá? Evitem exercícios complexos, evite copiar o desenho e, principalmente, evite ficar buscando no exercício a receita mágica. O exercício, ele é importante, sim, mas mais importante do que o exercício é como você faz esse exercício. E lá no desafio da abertura zerada, eu vou mostrar para vocês como fazer um exercício comum de alongamento para qualquer grupo muscular relacionado à abertura se tornar otimizado, ou seja, de uma maneira que ele traga 3 vezes mais resultado. O que a gente faz durante o exercício para que eu consiga fazer ele ter 3 vezes mais resultado? Isso é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês lá no desafio da abertura zerada. Sim, na prática, vocês vão sentir na prática isso lá. Show de bola? Dito tudo isso, fica aí o meu convite para que vocês participem do desafio da abertura zerada de 6 a 12 de junho. O link está aí nos comentários e quem está no Instagram, o link está na bio. Você pode mandar um eu quero por direct que minha equipe responde com o link para você também. Vai, Tia Gil, tô vendo você ansiosa, querendo que eu pare de falar para você poder perguntar. Vamos lá. Você gerou algumas duvidazinhas aqui. Tá bom. Edjas colocou... Não, peraí, desculpa. A Mari colocou. Primeiro exercício eu senti só atrás do joelho, tá certo fazer? Então, é essa a questão, tá vendo? Quando eu sinto mais atrás do joelho, é porque aquele exercício ainda não é o exercício certo para você. Antes dele, você tem que fazer algum outro tipo de exercício mais simples. Eu não lembro exatamente qual foi, acho que foi o que a gente apoiou a perna, né? Acho que foi o que apoiou a perna. Antes daquele, talvez um exercício sentado em que você apoie o joelho no chão. Porque aí não corre o risco do seu joelho forçar para baixo e você começar a alongar a fossa poplítea, que é essa região atrás do joelho.
Sim, na hora que eu apoio, não corro mais esse risco. Então, talvez começar com um exercício de posterior aqui, sentado em L, é um exercício que eu gosto muito, tá? Ou mesmo as pernas em V, e aí eu vou numa determinada região, eu vou em outra, depois eu vou fechando isso. É uma outra maneira. Miriam, qual exercício ajuda para colocar o pé na cabeça tendo boa abertura? Colocar o pé na cabeça. Pé na cabeça ainda até que ainda vai. Agora, atrás da cabeça já não vai mais. Primeira coisa que a gente precisa é ganhar alongamento dos rotadores internos. São os músculos que fazem a nossa perna virar para dentro. Então, eu tenho músculos que fazem a minha perna girar para fora. Quando ele contrai, ele leva a minha perna para fora. E tem um músculo que, quando ele contrai, ele leva a minha perna, faz ela girar assim para dentro. Eu preciso ganhar alongamento desses rotadores aqui, que faz ela girar para dentro, para que eu consiga girar ela para fora. Por quê? Na hora de colocar um pé na cabeça, eu preciso fazer essa rotação aqui, ó. Se o meu joelho estiver aqui, ó, não tem como esse pé vir na cabeça. Eu preciso conseguir girar o meu joelho aqui. Além disso, glúteo. Vou ter que ganhar muito alongamento de glúteo para que a minha musculatura deixe eu colocar essa perna lá. O que é o indicado? Faça um treino de zerar a abertura, que vai ficar muito mais fácil para você trabalhar todos os grupos musculares envolvidos aí no seu quadril. Show. A Aricelma colocou: como professora, minha dificuldade é orientar os alunos. Obrigada pelas observações. Show! Participa do desafio que você vai conseguir aproveitar muita coisa, acredito eu. Caroline colocou: eu sinto demais a virilha, que dá até vontade de chorar com um exercício super simples como o sapinho. Então, é porque talvez ainda não seja o momento dele, né? Por exemplo, sapinho, como que eu posso alongar os meus adutores sem usar o sapinho? Uma das maneiras é a gente posicionar lá uma perna, a outra perna mais aberta, e isso aqui, ó. Isso aqui eu consigo, desde que minha perna esteja virada para frente, trabalhar meus adutores. Talvez seja uma maneira de você começar, tá vendo? É um exercício de mais baixa complexidade, para depois ele ir para um sapinho. Show. Ok, então fechamos. Fechamos? Show de bola, galera. Isso aí. E aí, a gente está aquecendo os motores, tá bom? Essas lives aqui, esses conteúdos no formato de live são realmente para aquecer os motores, porque vai vir um turbilhão no desafio da abertura zerada e eu quero que você já esteja com a sua visão um pouco mais ampliada, porque muitas vezes a gente fica tão focado ali nos exercícios, e se exercício por si só fizesse alguém zerar uma abertura, todo mundo que faz alongamento estava zerado, não é? Por que a gente faz alongamento e não zera? Porque tem coisas ali, tem detalhes ali, tem mais ingredientes nesse meu bolo. Ok? Show, fechamos. Fechamos, Tia Ju? Show de bola. Então, ó, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente tem outra live aqui. E eu já vou antecipar para vocês. Eu vou mandar um conteúdo especial para vocês, que é uma aula de alongamento completa, tá? E esse conteúdo vai ser enviado para vocês no e-mail, né, Tia Ju? No e-mail. Se eu não me engano, é no e-mail. Eu vou mandar um lembrete no WhatsApp, mas vai para o e-mail de vocês, tá? Em breve, aí, ainda essa semana, eu vou estar mandando. Eu vou separar esse conteúdo em 3 partes. E a primeira parte eu mando essa semana. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva para você receber essas aulas, para você conseguir treinar tudo que a gente está vendo aqui nos aquecimentos, tá bom? Para você conseguir treinar todos esses alongamentos aí. Fechamos. Fechamos? Então tá bom. Então eu vejo vocês amanhã às 9h30 da manhã e amanhã às 18 horas também tem live aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bora abrir aí o cabeção que o negócio vai começar.